Você pegou sua Bíblia aí? Eu vou pegar minha Bíblia aqui também, ó. Marcos, capítulo 14. Vamos ler do verso 12 até o verso 26. Vamos lá, ó. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos, todos beberam, e lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto, o que estava acontecendo aí qual o contexto dessa história assim? Cara, Jesus tinha falado um pouco antes, se você voltar no capítulo 13, você vai ver que Jesus contou para eles tudo o que ia acontecer no fim. Jesus estava dizendo: olha, antes de vir o fim, vai acontecer essa série de coisas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Poxa, o trecho do livro que nos outros evangelhos vem dito como o princípio das dores. Então assim, e nesse vem dizendo que é o anúncio do fim. Jesus já tinha falado sobre a sua morte, e agora Jesus falaria novamente sobre a sua morte. Havia ali naquele momento a incerteza do que ia acontecer a seguir, e embora eles soubessem que algo de ruim estava para acontecer, cara, de fato eles não sabiam quando que isso ia acontecer de fato, se seria naquele dia, se seria no dia seguinte. Tanto que naquele momento eles ceiavam, eles estavam comemorando, celebrando a Páscoa. Naquela mesma noite, Jesus ia anunciar que seria traído. Você percebe um momento de tensão quando Jesus anuncia que seria traído. E ele anuncia novamente que morreria, e que aquela oportunidade de eles estarem reunidos fisicamente ali, todos eles juntos, nunca mais aconteceria, mas por um tempo, mas que novamente isso viria a acontecer. E os acontecimentos foram acontecendo, as coisas foram... Você vê que de uma hora para outra tudo muda. Eles terminam de ceiar, saem, vão para o Monte das Oliveiras. Quando chegam no Monte das Oliveiras, eu estou correndo assim para você perceber que as coisas foram muito corridas. Aí de repente está lá Judas. Judas chega com um monte de gente para poder pegar Jesus. Cara, algumas horas atrás eles estavam ceando e festejando. Logo em seguida, na mesma noite, Jesus estava sendo preso. E no dia seguinte ele morreria. Percebe? De uma hora para outra, quais são os planos que eles estavam fazendo? O que estava passando no coração deles naquela noite? Eles tinham ouvido notícias de que algo ruim aconteceria, mas eles não sabiam. Eles tinham ouvido que coisas ruins aconteceriam antes do fim, mas eles não sabiam quando seria esse fim. Esse texto, geralmente, as lições que a gente traz para a gente são coisas sobre a ceia, sobre a comunhão dos irmãos, sobre os elementos que compõem a ceia. Eu queria tentar destacar algumas coisas importantes para a gente lembrar, também relacionadas a esse momento da ceia. Primeira lição que eu queria destacar: nosso Senhor se alegra com a comunhão da sua igreja.
o nosso Senhor, Ele se alegra com a comunhão da sua igreja. Outro evangelho diz, assim, se você for olhar os outros evangelhos, contam essa história de maneira diferente, acrescentam coisas. E um deles diz o seguinte, que Jesus ansiava por aquela ceia, ele queria estar junto. Ele ansiava também porque seria a última com os seus discípulos, mas também porque Jesus gostava daquele momento de estar junto com os seus discípulos ali. Não são poucos os textos na Bíblia, não são poucos os textos nas cartas de Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, que demonstram que Deus nos salvou para que a gente vivesse em comunhão, para que a gente vivesse uma vida de comunidade, e a gente expressasse essa comunhão da igreja, para representar a comunhão eterna que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde sempre. E com isso o nome de Deus é glorificado, quando a gente se reúne como igreja, quando a gente está junto, quando a gente demonstra aquilo que Deus fez no nosso coração, como igreja, como grupo. O simples fato da gente buscar, da gente se reunir, o simples fato da gente se reunir como igreja, antes da gente estar assim se reunindo virtualmente, quando a gente ia à nossa célula, quando a gente vinha à igreja, quando a gente participava dos nossos encontros de discipulado, toda essa interação, ela serve de exemplo para o mundo, glorificando a Deus através dessa nossa comunhão. Então, assim, hoje, a gente ainda tem essa oportunidade de interação. Você está aí no chat, na sua casa, você pode digitar aí, você pode botar um monte de emoji, muitos emojis. Você pode fazer isso na sua casa, você pode escrever, você pode escrever qualquer parada aí, você pode falar aquela parada que eu falei para você botar quais os planos que você estava fazendo, você pode fazer isso. Tem um benefício também, cara, Deus se alegra com a comunhão da sua igreja, e isso traz um benefício para a gente como igreja, porque assim, o risco de depressão é muito menor. Eu tenho estado nos chats das transmissões da igreja, geralmente sou eu que estou ali logado como igreja oceânica. Cara, eu vejo pessoas que são assim, novos convertidos, gente que está chegando agora na igreja, porque de repente não teve tanta oportunidade de vir na igreja, mas que está tendo sua fé sustentada por aquilo que a gente está transmitindo e por aquilo que você está escrevendo no chat. Cara, percebe isso. Tem gente que está sendo curado, tem gente que está sendo tratada através dessa nossa comunhão virtual. E Deus tem se alegrado com isso. O mundo pode se abalar, mas existe um grupo de pessoas que se unem num só propósito, num só espírito, numa só alma, e essa é a igreja do Senhor. Então, assim, outra lição que a gente pode tirar, que a morte de Jesus nos libertou do pecado. A morte de Jesus nos libertou do pecado. Se você abrir lá, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Está aparecendo aí na tela para você. Eu acho que esse é o tema do Go Up Camp, eu acho. Está escrito assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando a gente ceia, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. A morte de Jesus nos libertou do pecado. A ceia tem que nos trazer sempre essa memória de que éramos por nascimento inimigos de Deus e que Deus enviou seu único Filho para morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Antes sequer éramos povo e a gente foi feito filho de Deus. Antes, os nossos pecados, eles fediam diante de Deus. É isso mesmo, os nossos pecados fediam diante de Deus. Hoje a gente pode se aproximar de Deus, porque Jesus levou sobre si, em sua morte de cruz, todas as nossas transgressões. E a gente ceia para poder lembrar que nós fomos libertos do pecado pela morte de Jesus. Terceira lição que a gente pode tirar, cara, desse momento da ceia, que se a gente perder o foco das palavras e do exemplo de Jesus, vamos pensar e fazer besteira. Se a gente tirar o nosso foco da palavra e do que Jesus deixou de exemplo para a gente vai fazer besteira. Quando Jesus informou para um dos 12 que um deles trairia, com certeza, 11 deles ficaram se perguntando, será que você eu? Um sabia que era ele mesmo, mas 11 ficaram se perguntando, cara, será que sou eu? Será que eu seria capaz de trair Jesus? Honestamente, mesmo negando para Jesus que fariam, cara, eles pensaram nessa possibilidade.
eles, por serem maus, eles pensaram assim, gente, será que eu seria capaz de fazer algo tão mal com Jesus? Não, eu não faria. Mas isso com certeza passou pelo coração deles, porque eles sabiam que o coração deles era mau. Então eles pararam para pensar, será que eu seria capaz de cometer essa traição? No Evangelho segundo Lucas, há o relato da discussão entre os discípulos, de quem dentre eles seria o maior. Essa mesma história contada no Evangelho segundo Lucas, tem esse relato. E aí Jesus entra no meio dessa discussão, dessa discussão e fala assim, gente, volta aqui, olha só, vocês não me chamam de mestre e senhor, eu estou aqui, ó, com a bacia, com a toalha, lavando os pés de vocês. Essa parte da bacia e toalha está registrada no Evangelho de João. Olha lá, eu estou aqui como servo, lavando os pés de vocês. Vocês estão tendo essa discussão aí, entre vocês não vai ser assim. Então, os caras desfocaram do exemplo de Jesus, desfocaram da palavra de Deus por um momento, recebendo um monte de notícia ruim. Eles começaram a, peraí, eu tenho que pagar minhas contas, como é que eu vou fazer? Gente, a bolsa vai cair. Eles começaram a desviar a mente dele para diversas outras coisas, começaram a se preocupar com diversas outras coisas. Gente, o que aconteceu no meio dessa pandemia? Um exemplo meu, assim, minha esposa é professora do Estado, e aí o que aconteceu? Cancelaram as aulas do Estado, anteciparam as férias. Quando antecipou as férias dela, eu liguei logo o negócio assim, peraí, eu ia tirar férias em julho para viajar com ela, anteciparam as férias, logo em julho, ela não vai estar de férias, acabou minha viagem, não é possível, essa pandemia acabou com a minha viagem. Então assim, minha cabeça foi lá na frente, gente, as pessoas iam morrer, e eu estava preocupado com a minha viagem em julho. Então assim, por quê? Cara, eu desfoquei do que Jesus deixa de exemplo, eu desfoquei do caráter de servo que o cristão deve ter. Então é muito normal, no momento de notícia ruim, no momento onde a gente está preocupado com o que vai acontecer, no momento que as coisas estão acontecendo num turbilhão, numa velocidade muito intensa, a gente acabar se desfocando da palavra de Deus e do exemplo de Jesus. E se a gente fizer isso, a gente vai pensar besteira e vai fazer besteira. Quarta lição que a gente pode tirar desse momento de ceia, desse trecho da palavra que a gente leu. Cara, o que a gente pode tirar de lição é o seguinte, que um dia toda dor vai passar. Um dia toda dor vai passar. Apesar do que aconteceria no dia seguinte, na vida dos discípulos, das notícias ruins que eles estavam recebendo ali, no domingo eles receberiam a seguinte notícia: Jesus está vivo. No momento em que tudo parecia perdido, Deus virou o jogo para eles. Naquela mesma noite onde eles estavam ceando, Jesus foi preso, no dia seguinte ele estava morto. Mas no domingo, eles receberiam a notícia: Jesus está vivo. De uma morte, Deus pode promover ressurreição. De uma manhã chuvosa, sem tenda, sem telão, Deus pode fazer o tempo parar, a chuva parar. Deus pode mudar todo o prognóstico. Eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas no retiro da nossa igreja esse ano, existiu um concreto que foi terminado numa terça-feira. Dizem que leva 40 dias para curar um concreto. Esse concreto curou em 2 dias. Existe uma tenda que seria montada, que leva 3 dias para ser montada. Existia um som para ser montado, que eu perguntei para os caras que montavam, eles falavam, cara, são para mais de 10 horas para montar. E aí, na sexta-feira, eu falei para o Charles, né, nosso presbítero aqui, eu falei, Charles, a nossa oração agora tem que ser para Deus. Chuva para, tempo para. Porque assim, a gente está correndo contra o tempo e contra a chuva, porque sábado vai chover muito. Cara, e quando chegou no sábado de manhã, a tenda não estava montada e os caras iriam levar pelo menos mais um dia para montar a tenda. E o som só poderia ser montado depois que a tenda ficasse montada. Se você olhasse se qualquer pessoa olhasse para um aplicativo de meteorologia às 10 horas da manhã no celular, ia estar aparecendo assim, está chovendo em Rio Bonito, mas você olhava para o céu, não tinha chuva. 1h da tarde, aquela tenda que só iria ser montada 7 horas da noite, a tenda estava montada 1h da tarde. 1h da tarde começou a chover.
Aquele som que levaria 10 horas para ser montado, em 5 horas ele estava montado. Deus parou o tempo, Deus parou a chuva. Esse é o nosso Deus. O Deus que a gente crê nos habilita a orar para que todos que estão hoje tomados por esse vírus sejam curados. O nosso Deus nos habilita a orar por isso, para que ninguém mais morra de Covid-19. O nosso Deus nos habilita a orar por isso, porque Ele para o tempo, Ele para a chuva, Ele já parou o sol, Ele ressuscita mortos. Podemos orar para que o Brasil seja liberto da corrupção, para que a gente não seja assolado com uma crise econômica sem precedentes. A gente pode orar por isso, você pode orar por isso na sua casa. Você pode orar por isso na sua casa. Esse é o nosso Deus. Em João, no Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 20 ao 23. Pega a sua Bíblia aí que eu vou pegar minha Bíblia aqui também. Evangelho segundo João, capítulo 16, 20 a 23. Está escrito assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Está cheio de dúvida agora? Você está cheio de dúvida agora? Está cheio de dúvida agora? Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Vamos ler até aí. Um dia a nossa alegria vai ser completa. E a palavra de Deus garante isso para a gente. Um dia toda a dor vai acabar. Em Jesus a gente pode ter a certeza de que a tristeza e as notícias ruins não são nada, nada perto da boa notícia que a gente já recebeu e da alegria eterna que está reservada para os seus discípulos. Guarda isso no seu coração. Em Jesus a gente pode ter a certeza de que a tristeza e as notícias ruins não são nada, nada perto da boa notícia que a gente já recebeu e da alegria eterna que está reservada aos seus discípulos. Jesus deixava isso para eles, Ele deixa isso para a gente também. Isso vale para a gente. Cara, um dia vai haver uma última ceia para a gente também, a qual logo após ela, a gente não vai mais precisar lembrar com pão o seu corpo, a qual após ela a gente não vai mais precisar beber do vinho de novo, porque a gente vai viver com Ele para sempre. E mais, logo depois desse dia, vamos participar de uma ceia grandiosa, na qual o Cordeiro que um dia foi humilhado, vai estar ceando, glorificado como Rei dos Reis. Nesse dia, essa é a ceia que a gente anseia. E o anjo mandou João escrever lá no Apocalipse o seguinte, olha só, ele falou: João, escreve aí, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Isso está escrito na tua Bíblia. Felizes, eu quero ser esse felizardo para estar nesse banquete. Essa é a ceia que eu quero participar. Eu anseio pela minha última ceia, para que um dia eu possa participar dessa ceia aqui. Deus traz para a gente a certeza de que um dia toda a dor vai passar, e de que Ele está no controle, mesmo no meio das piores crises que o mundo já passou, mesmo no meio do que a gente está passando agora. Deus dá para a gente a certeza de que Ele está no controle. Nessa história que a gente leu no Evangelho de Marcos sobre a ceia, os discípulos podiam estar desesperados, porque na sexta-feira Jesus ia morrer. Eles podiam estar desesperados porque naquela mesma noite eles ficaram desesperados porque viram Jesus sendo preso. Na sexta-feira eles viram que Jesus estava morto. No sábado eles podiam estar com o coração muito amargurados. Mas o que está escrito em 2 Coríntios 5,19, é que Deus tinha um plano para aquilo tudo. Está escrito assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquilo não estava fugindo ao controle de Deus. Deus sabia o que estava fazendo, Deus sabe o que está fazendo com o Brasil, Deus sabe o que está fazendo com as nossas vidas nesse momento. Ele tem todo o controle, pode ter certeza, um dia toda a dor vai passar. E o que a gente pode levar de prático para a nossa vida? Dessas lições que a gente aprendeu aqui hoje.
Cara, não deixa de ter comunhão com o corpo. Não deixa de ter comunhão com o corpo. Não deixem de ter comunhão com o corpo. Usem a tecnologia ao seu favor. Está aí, tem diversos aplicativos aí para você se reunir com a sua célula, para você buscar um amigo da igreja, para você fazer o seu encontro discipulado. O homem inspirado por Deus, ele criou diversas coisas e meios tecnológicos para que a gente pudesse usar agora. Assim como Deus criou o mundo e o homem, por diversas maneiras, por causa do pecado, acaba deturpando várias coisas boas que Deus criou. A gente percebia que toda essa tecnologia estava sendo muito mais usada para o mal do que para o bem. Então agora, o que a igreja do Senhor está fazendo? Ela está cumprindo o seu ministério de reconciliação. A gente está redimindo a tecnologia, usando em favor do reino. Portanto, usem tudo que vocês puderem, para ficar conectados uns com os outros e com a sua igreja. A gente está com uma programação aí, extensa, para você não se desligar da sua igreja, para você se sentir pertinho. Como se você estivesse aqui onde eu estou, com essa galera que está aqui servindo. Mesmo você estando na sua casa, a gente está unido. O Espírito pode nos unir, mesmo a distâncias em outro continente. O Espírito pode nos unir. Então, assim, não deixe de se conectar com o corpo. Não deixe de ter comunhão com o corpo. Segunda lição que a gente leva aí é o seguinte. Cara, examine o seu coração. Examine o seu coração. Aproveita essa oportunidade que você está em casa, não é para maratonar série, não fica em casa maratonando série, não assina lá o pacote do BBB e fica assistindo o BBB o dia inteiro. Cara, mas examina o coração, desliga a televisão, quando todo esse confinamento passar, que você não venha a ser uma celebridade das redes sociais porque decidiu virar blogueiro e está todo mundo te seguindo, aumentou seu número de seguidores agora, porque você está mostrando para todo mundo as suas estratégias de quarentena. Mas que você se perceba ainda mais íntimo de Jesus e cheio do Espírito Santo. Examine o seu coração, use esse tempo para identificar se existe algum pecado que precisa ser confessado, se existem pessoas que você precisa pedir perdão, se existem vícios que precisam ser abandonados, se existe alguma relação que você rompeu com alguém que você precisa voltar. Cara, manda um WhatsApp para a pessoa, faz uma videoconferência pelo Zoom, pelo Skype, pelo Hangout, usa essas ferramentas aí, cara. Faz um comentário legal no que a pessoa fizer lá no chat, assim, aí você já cria uma pontezinha para você poder puxar um papo com a pessoa. Cara, terceira aplicação prática aí para a gente levar para casa aí. Leve a boa notícia ao mundo. Leve a boa notícia ao mundo. O Espírito Santo age no coração quebrantado. Enquanto todo mundo está pensando em não morrer, viva como quem morreu para o mundo. Está todo mundo agora pensando em não morrer. Cara, você já morreu para o mundo. Você está na vantagem. Enquanto todos ficam contando quantos estão morrendo e aguardando ouvir uma boa notícia do tipo que inventaram uma vacina, fizeram um antídoto, acharam uma solução econômica para a crise. Anuncie que Jesus é a boa notícia e que Ele está vivo, a tumba está vazia. A tumba está vazia, essa é a notícia que você tem que dar. Anuncia, não deixa de anunciar, não deixa de levar a boa notícia ao mundo. Para a gente concluir aqui, cara, se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, 27 e 28, eu vou pegar minha Bíblia aqui de novo, Lucas, Evangelho segundo Lucas, pode cair não, Evangelho segundo Lucas, de vez em quando os livros da Bíblia some da Bíblia da gente, né? Isso aqui na mão não vai rolar não. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, vamos ler o 27 e o 28. Olha aí, Lucas 21, 27 e 28. O que está escrito? 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Isso é o que está escrito. Quando você começar a ver essas coisas ruins acontecendo, cara, percebe que está perto a redenção, está perto a sua redenção. E isso é muito importante, assim.
essa mesa de Jesus está posta. Você que conhece a Jesus e você que nunca teve um encontro real com Jesus, você que não sabe nada do que eu estou falando, que não está entendendo nada do que eu estou falando, talvez só esteja entendendo hoje, porque o Espírito Santo está tocando o seu coração, você não precisa viver distante de Jesus, essa mesa está posta para você também. Hoje é o dia favorável, hoje é o dia da salvação. Jesus oferece hoje para você o seu amor, sua salvação e a certeza de que um dia, você pode ter essa certeza, de que um dia você também vai cear com Ele, para sempre, para sempre. Essa é a nossa certeza. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos e ora comigo, por favor. Senhor Jesus, o nosso coração anseia, Senhor, por esse dia onde a gente vai estar todo mundo junto. A gente tem a certeza de que um dia todos nós vamos nos reencontrar como igreja, Senhor. Essa certeza, Senhor, ela vai além de uma pandemia. Essa certeza vai além de uma pandemia, a certeza de que um dia, Senhor, todos nós nos reencontraremos como igreja e com o nosso noivo, nós nos encontraremos como noiva com o Senhor. Por favor, Senhor, preenche o nosso coração da Tua palavra, enche o nosso coração com Teu Espírito Santo, Senhor. Faz a gente falar coisas boas para aquelas pessoas que estão desesperadas, que nós possamos ser a palavra de esperança. Usa as nossas vidas para isso, Senhor, por favor. A gente te clama, Senhor, que de fato haja um milagre no nosso país, que o Senhor estanque essa praga no nosso país. O Senhor já fez isso outras vezes na história, Senhor. Então a gente clama por isso, que de uma hora para outra, assim como as coisas podem ficar muito ruins, de uma hora para outra tudo fique muito bom. A gente sabe, Senhor, que a gente não vai ter bonança para o resto da vida mais, que muitas coisas ruins ainda estão para acontecer. A gente anseia mesmo, Senhor, por aquele dia onde a gente vai estar com o Senhor. Enche o nosso coração dessa certeza e desse anseio, Senhor, de estar contigo de novo, de nunca mais precisar lembrar com pão o teu corpo, de nunca mais precisar, Senhor, beber do vinho de novo, porque um dia a gente quer ceiar contigo na eternidade. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, amém.